fração, divisão, porcentagem, tudo isto refere-se à mesma coisa, tudo isto está dentro do conjunto dos números racionais. Vamos lá. Agora sim! Primeiro, vamos pegar o fio da meada, lá de onde a gente parou da última aula, tá certo? Nós começamos falando sobre os racionais, chegamos nessa tela, onde nós vemos as representações dos racionais na forma de números inteiros, na forma de números decimais e na forma de fração. Isso aqui a gente viu na aula anterior, na aula da semana passada, tá certo? E a partir daqui a gente retoma o fio da meada. Você lembra? Naquela oportunidade, daí a gente já passou a tratar dos racionais na reta numérica. Hoje o foco nosso aqui é falar sobre os racionais nas formas de fração, na forma de número decimal e na forma de porcentagem. Beleza? Vamos lá, é nóis. Agora, vamos começar aí fazendo a relação entre os números e as frações decimais. A gente já viu que os números racionais podem se apresentar de várias formas, né? Pode se apresentar na forma de fração, pode se apresentar na forma de número decimal e hoje nós vamos ver que eles também podem se apresentar na forma de porcentagem, beleza? Então, você tem aqui, olha, número decimal 0,2. Como é que eu leio o 0,2? A leitura do 0,2 pode ser feita de duas maneiras. A primeira, 0,2. E a segunda é a leitura 2 décimos. Agora, quando você fala em 2 décimos, automaticamente você está se referindo a uma fração. Que fração é esta? A fração 2 décimos. Então, 0,2 e 2 sobre 10 referem-se à mesma coisa, ou seja, 2 décimos. Na próxima, na sequência, nós temos aqui 0,05. 0,05 são 5 centésimos. Né? Se fosse dinheiro, isto aqui seria 5 centavos. Mas não é dinheiro, é 5 centésimos. Né? Está aqui a forma de leitura deste número, 5 centésimos. E aí, novamente, quando você fala em 5 centésimos, você está falando de uma fração 5 sobre 100. 5 centésimos, ok? Por fim, eu tenho 0,009, que são 9 milésimos. Então, você já entendeu? Uma casa décimos, duas casas centésimos, três casas, depois da vírgula, milésimos. E 9 milésimos é 9 sobre, isso mesmo, cabeça man, 9 sobre 1000. Ah, professor, é fácil. É isto aí. Veja que 0,2, uma casa decimal. Ficou uma fração sobre 10. 0,05, duas casas decimais. Fração sobre 100. E 0,009, você tem um número aqui com 3 casas decimais, é uma fração sobre 1000. E aí você já entendeu que cada casa decimal aqui, né, corresponde a um zero lá no denominador. Agora, vamos ver isso da maneira contrária. A gente viu de decimal para fração. Vamos ver agora de fração para decimal, tá certo? Então, de modo semelhante, temos, aqui eu tenho as frações decimais e nós vamos obter números decimais a partir destas frações. Tranquilidade? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho menos 13 décimos. Eita, complicou. Menos 13 décimos. Como é que eu vou escrever este número na forma decimal? Ou seja, na forma de um número com vírgula. O detalhe aí é que, como é uma fração sobre 10, você vai descontar uma casa decimal. Você escreve o número, menos 13, e desconta uma casa decimal. Tranquilo? Não entendeu? Vamos ver 17 centésimos. 17 centésimos é sobre 100. Então, você já entendeu que o 17, né, vai ser escrito com duas casas decimais. Vamos ver como é que ele vai ficar. Está aqui, ó, 0,17. Duas casas decimais. Uma é duas.
Beleza? Ficou mais claro agora? Vamos ver o terceiro exemplo, 29 milésimos. Né? Você está vendo aí que é um número sobre 1000. Então, a representação de 29 milésimos deve ter 3 casas decimais. Então, como é que vai ficar este número? 0,029, 0,029. Né? Por quê? 3 casas decimais, tranquilo? Descontou aqui, olha, 1, 2, 3. Belezinha, não é? Agora, isso que nós vimos nas telas anteriores são frações decimais. Frações cujo denominador é 10, 100 ou 1000. 10, 100, 1000, 10.000 e assim por diante. Aí a pergunta é, e quando a fração não for decimal? Quando embaixo eu não tiver 10, nem 100, nem 1000, nem 10.000? Como é que eu vou sair desse imprensado? Se liga, para transformar uma fração qualquer em um número decimal, basta você dividir o de cima pelo de baixo. Você vai simplesmente dividir o numerador pelo denominador. Simples assim. Belezinha? Vamos ver alguns exemplos de como isto é feito. Então, nós temos aqui vários exemplos. Deixa eu sair da frente aqui. Isto, para a gente analisar um por um como é que eu transformo estas frações, que não são frações decimais, em números decimais. Vocês viram na tela anterior. Eu divido o número de cima pelo número de baixo. Então, eu vou dividir menos 1 por 2. Menos 0,5. Tranquilidade? Vamos ver 1/4. 1/4, 0,25. Por quê? Porque é 1 dividido por 4. E aí a gente tem 1/5, que é 1 dividido para 5. 1/5, 0,2. E 3 meios. Então, é justamente isso. Quando você pega o 3 e divide por 2, o resultado é 1,5. 3/4 você divide 3 por 4. E dividir por 4 é a metade da metade. A metade de 3 você viu aqui, é 1,5. E a metade de 1,5 é 0,75. Beleza. 3/5 a gente vai ter o quê? 0,6. Lembre, quem é 1/5? Não é 0,2? Se 1/5 é 0,2, 2/5 é 0,4. 3/5 é 0,6. E aí nós temos menos 1/8 lá em cima. Como o resultado é negativo, tem que vir aqui o sinalzinho de menos. E aí a gente faz 1 dividido por 8. Tá certo? 1 dividido por 8 é a metade da metade da metade de 1. A metade de 1 é 0,5. A metade de 0,5 é 0,25. Tá aqui, tá certo? E aí a metade de 0,25 é este valor aqui. 0,125. Tranquilo? 2/3 gera uma dízima periódica, que nós ainda vamos falar sobre este assunto, que é 0,666. 4/9 mais uma dízima periódica, tá certo? Que gera 0,4444, que são números o quê? Infinitos. Beleza. Nós ainda vamos falar um pouco mais sobre esses dois últimos números aí, as dízimas periódicas. Aqui nós temos um exercíciozinho tranquilo, né, simples, onde nós vemos aí a relação entre números decimais e frações decimais. Então vamos lá. Quem é a fração decimal referente ao número 0,11? É quem sobre quem? Como é que você transforma o número decimal na fração decimal? É a coisa mais fácil do mundo. É o número sobre 10, sobre 100 ou sobre 1000. Né? Como o 0,11 tem duas casas decimais, então é 11 sobre 11 sobre 100. Isto mesmo. Simples assim. É o mesmo número, mesmo 11. Tranquilo? Agora, aqui eu quero o contrário. Aqui na segunda linha, eu já tenho a fração 5 décimos. Qual é o número decimal? É 0, quem?
5 décimos. E aí, mesmo, você já entendeu. Se esse 5 está sobre 10, significa que é o 5 com uma casa decimal, ou seja, é 0,5. Tranquilinho? Uma casinha decimal aqui, ó. Beleza? Terceira linha, eu tenho 0,002. Contou aí as casas decimais? 1, 2, 3 casas decimais. Significa que é este 2 sobre 10, sobre 100 ou sobre 1000? Sobre 1000, 2 milésimos. E por fim, eu tenho aqui a fração 19 décimos. 19 décimos é que número decimal? Será que é 0, alguma coisa? Como é que eu faço isso? É só escrever o número 19 e colocar a vírgula para que ele fique com uma casa decimal. Afinal de contas, ele é sobre 10. Veja como fica. 1,9. Agora, nesta segunda tela de exercício, estas frações aqui não são frações decimais. São frações quaisquer. E nós queremos, né, descobrir quem é quem aí no jogo do bicho. Por exemplo, aqui na letra A, 5 quartos. Dica valiosa para vocês. Se o número de cima é maior do que o número de baixo, significa que a fração é imprópria. Certo? E a fração imprópria, ela representa um valor maior do que 1. Então, a grande dica aí é esta. Se a fração teve o número de cima, o numerador, maior do que o denominador, é um valor maior do que 1. Então, 5 quartos não pode ser 0,25, não pode ser 0,4. 5 dividido por 4, você vai dividir o 5, né? Vai fazer a metade da metade. Quanto é a metade de 5? 2,5. E quanto é a metade de 2,5? 1,25. Está aqui a resposta da letra A, 1,25. Vamos para a letra B, 3 meios. Outra fração imprópria. Número de cima, 3, é maior do que o número de baixo, o 2. Então, representa um valor maior do que 1. Só em saber disto, a gente já está vendo aqui que a letra B é 1,5. Por quê? Porque não tem outra opção. Tá certo? Então, ajuda bastante. A outra explicação é que 3 dividido por 2 daqui é 1,5. A metade de 3, não é? Beleza. E aí ficou muito mais fácil, porque você tem aqui na letra C 2 quintos. Você, garoto esperto, que sabe que 1 quinto é 0,2, que a gente viu na tela anterior. Se 1 quinto é 0,2, 2 quintos é 0,4. Tá certo? E aí, obviamente, sobrou aqui 1 quarto, que é 1 dividido por 4. Lembra da moedinha de 25 centavos? Tá ali ela, olha. 1 quarto, 0,25. Tranquilo? Concluímos esta primeira parte falando sobre a relação entre as frações e os números decimais. Sejam as frações decimais ou não, como transformá-las em números decimais. Nós acabamos de ver isto. Agora nós vamos ver essa parada toda aí na forma de porcentagem. Para isto, vamos analisar algumas notícias, porque isto é algo que aparece com muita frequência. Veja essa notícia do Globo. Pesquisa Nacional de Saúde. 1 a cada 4 brasileiros adultos está obeso. Meu Deus. 1 a cada 4 brasileiros. Próxima notícia. 1 em cada 5 brasileiros ganhou peso durante a pandemia. Meu Deus do céu, as pessoas vão explodir. Próxima notícia. 1 em cada 2 argentinos pode entrar na faixa de pobreza até o fim de 2020. E eu tenho mais uma notícia para você, man. 2 a cada 3 pacientes entubados morrem durante o tratamento contra a Covid. Complicado. Então, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês nestas notícias? Na primeira, nós temos aqui 1 a cada 4. 1 a cada 4. Isto é uma fração. 1 quarto.
Na segunda, eu tenho 1 a cada 5, outra fração. Aqui eu tenho 1 a cada 2, né? E aqui, lá na ponta, eu tenho 2 a cada 3. Tudo isto aí, pessoal, são formas de expressar números racionais, tá certo? São frações, né, apresentadas de uma maneira, né, mais simples para as pessoas entenderem, beleza? Vamos analisar cada uma delas. Vamos começar com a primeira notícia, que falou que 1 em cada 4 brasileiros está obeso. Então, esta aqui é a representação gráfica da fração 1/4. Agora, o que nós queremos saber é a fração 1/4 corresponde a que porcentagem? Então, vamos aqui num passo a passo, né? Começando da figurinha. Que figurinha é esta? 1/4. Beleza. E nós já vimos, né, de telas anteriores, que 1/4 é 1 dividido por 4. Concorda? Para transformar a fração no decimal, a gente não divide o de cima pelo de baixo? Isso mesmo. E quanto é 1 dividido por 4? Não é possível que a essas alturas você ainda não saiba que é 25 centavos. Não é? R$1 dividido para 4 pessoas? Ou seja, 1 dividido para 4 é 0,25. Agora, 0,25, nós também já vimos que pode ser escrito na forma de fração decimal. Aquela fração que embaixo tem 10, 100 ou 1000. Então, 0,25. Eu vou escrever 25 sobre quem? 25 sobre 10, 25 sobre 100, 25 sobre 1000, 25 sobre 10.000. Quem eu vou colocar aí? Então, veja bem, 0,25 é 25 sobre 100. Por quê? Tá na cara, a gente já viu isto. Porque o número tem 2 casas decimais. Se tem uma casa decimal é sobre 10, se tem 2 casas decimais é sobre 100, se tem 3 é sobre 1000 e assim por diante. Tranquilo? Então você está vendo que 1/4, 1 dividido por 4 é 0,25, que pode ser escrito nesta forma de fração. Beleza? Agora, essa fração 25 centésimos, a gente também pode ler desta forma. 25 por 100. É outra forma de ler esta fração. Tranquilo? E adivinha o que é 25 por 100? É isto mesmo, 25%. E você está vendo aí, olha, que o símbolo da porcentagem é nada mais, nada menos do que o símbolo da divisão. Aquele símbolo que a gente viu lá no início da aula, inclinado. Tá vendo? Pois é. Concluindo, a gente descobre aí, finalmente, quem é 1/4, ou qual é a porcentagem que equivale a 1/4, 25%. Tranquilo? E aí a gente faz um resumo. A figura representa a fração 1/4. E 1/4 pode ser escrito na forma 0,25, ok? 1 dividido por 4, 25 centavos, né? Que, por sua vez, é 25 centésimos, ou seja, é 25 por 100, que é 25%. Então, tudo isto representa a mesma coisa. Inclusive a figura, que representa 1/4, ou seja, a quantidade de brasileiros que estão obesos. Aqui apareceu uma novidade. Está aqui 1/4, está aqui a figura. A novidade ali é a retinha que eu apresentei na aula anterior, tá vendo? Está ela ali, aquele 1/4. Vamos fazer o seguinte, vamos juntar mais 1/4? Ana Paula Silva, oi, chegando junto aí, valeu Ana Paula. Juntando mais 1/4, a gente tem 1/4 mais 1/4, 2/4. E aí, você já entende por que é que na soma de frações, a gente só soma os números de cima e repete o número de baixo. Tranquilo? 1/4 mais 1/4, 2/4. Você está vendo isso aqui na figura. 1/4 mais 1/4, 2/4. E lá em cima na tela, na reta, não é? Agora, quem é esse 2/4? No momento em que você pegou 2/4 da figura, você pegou a metade. É ou não é?
A metade. E veja a reta. 1/4 mais 1/4, 2/4, que é exatamente o ponto central aqui entre 0 e 1. Né? 1/2. Então, a metade, 1/2, 1/2. Agora, quem é 1/2? Tá lembrado? 1 dividido para 2. R$1 dividido para 2 pessoas. Toma lá, 50 centavos para você, 50 centavos para você. Ou seja, 1 dividido para 2 é 0,5 ou 0,50. Tá certo? Eu escrevi 0,50 aqui para a gente transformar isso aí na forma de fração. Mas tanto você pode escrever 0,5 como você pode escrever 0,50. Tranquilo? E aí, 0,50 transformado em fração decimal é 50 sobre 100. 50 centésimos. 50 por 100. 50%. Hello, tá na cara. 50% é a metade. 50%, 0,5, 1/2, tudo isto representa a mesma coisa, ou seja, a metade. E de onde saiu esse 50%? Saiu quando a gente juntou 25% com 25%. Quando a gente juntou 1/4 mais 1/4, obtivemos 2/4. 2/4 é 1/2, que é 50%. E se ao invés de 2/4 eu tivesse 3/4? Olha, 1, 2, 3. Quem é 3/4? Quantos por cento é 3/4? Né? Aí você, novamente, por que a gente só soma os números de cima e repete o denominador, né, na soma de frações de mesmo denominador. Tá certo? Porque você está vendo graficamente aí, olha, 1/4, 2/4, 3/4. 1 mais 1 mais 1, 3/4. Beleza? Agora, vamos transformar cada 1/4 deste em 0,25. Por quê? Porque a essas alturas, todo mundo aqui já ficou craque nisto. Né? 1/4 é 0,25. Agora, quando você junta 3 moedinhas de 25 centavos, você tem aí 75 centavos. 0,75. E o que é que eu vou fazer? Vou transformar esse 0,75 na fração decimal. E eu faço isso como? Colocando 75 sobre 100. 75 centésimos. Ou seja, 75 por 100, que é 75%. Uau! Chegamos mais um aí, olha. 1/5. Que porcentagem corresponde à fração 1/5? Tá aí a figura, bonitinha, 5 partes, só uma está pintada. A fração é 1/5, corresponde a que porcentagem? Vamos aos poucos. Saindo da figura, você vê que esta figura é 1/5. E nós já vimos que para transformar a fração 1/5 em um número decimal, a gente divide 1 dividido por 5. Tranquilo? Quanto é 1 dividido por 5? Se você tem uma memóriazinha, até mais ou menos você vai lembrar que é 0,2. Ou 0,20. É a mesma coisa, tá certo? E 0,20 a gente pode escrever na forma de fração decimal. A gente já viu isto. 0,20 é 20 sobre 100. Por que é 20 sobre 100? Todo mundo já sabe, professor. É porque o 0,20 tem duas casas decimais. Perceba que se eu pegasse o 0,2, eu ia botar 2 sobre 10. Porque o 0,2 só tem uma casa decimal. Então, 2 décimos. Mas como eu peguei 0,20, eu boto 20 sobre 100, que é a mesma coisa. Tá certo? E aí, vamos na sequência. Vamos pegar esse 20 centésimos, ok? Tá aí a fração 20 centésimos e vamos ler de outra forma. 20 centésimos é 20 por 100. 20 por 100, que é 20%. E aí, a gente conclui que quem é 1/5? 1/5 é 20%. Por quê? Porque é 0,2. 1/5 é 0,2, que é 0,20, que é 20 centésimos, que é 20 por 100,
que é 20%, man. Beleza. E aí, se eu tivesse, ao invés de 1/5, se eu tivesse 4/5, a fração aqui, ó, corresponde aqui em porcentagem. A figura aí é 4/5. Se você é um garoto esperto, já entendeu que se 1/5 é 20% e a figura toda seria 100%, é só pegar o 100% e tirar 20%. Fica quanto? 80%. É ou não é? É sim. Você pega os 5/5, tira 1/5. Já sabendo que 1/5 é 20%, pronto. 100% menos 20%, 80%. Mas vamos dizer, vamos supor que nós não sabemos disto. Como é que eu vou no passo a passo? Acompanhe. Vou pegar este 4/5, tá certo? E vou transformar em um número decimal, né? Ou em uma fração decimal. Beleza. Agora, para isto, eu vou dobrar esta fração. Quando eu dobro em cima, eu preciso dobrar embaixo. Então, o 4 virou 8, o 5 virou 10. Beleza. Agora eu tenho aqui o quê? 8 décimos. E aí eu posso transformar 8 décimos em 80 centésimos, simplesmente multiplicando por 10. E por que eu fiz isto? Porque 80 centésimos é 80 por 100, que é 80%, conforme a gente já sabia. Hello? Agora, veja que tanto 0,8, tá certo? 8 décimos, quanto o 0,80, 80 centésimos, referem-se à mesma coisa, ou seja, 80%. Beleza? Então, concluindo, 4/5 é igual a 80 por 100, que é igual a 80%. Afinal de contas, cada um desses 1/5 equivale a 20%. Então você tem 20, 40, 60, 80%. Beleza? Agora, chegamos na última notícia. Não é? A última notícia que diz que 2 de cada 3. Esqueci de falar aqui do 1/5. 1/5. A notícia dizia que 1 em cada 5 brasileiros ganhou peso durante a pandemia. Beleza. Então, a gente viu que 80% dos brasileiros não ganhou peso durante a pandemia. Não é? Se 1/5 ganhou peso, então 4/5 não ganhou. Então é justamente aquele percentual lá. E aqui, 2 de cada 3 pacientes que são intubados não resistem, né, ao tratamento da Covid-19. Então, o que nós queremos descobrir aí é quantos por cento. Né? Este número, 2 de cada 3, equivale a quantos por cento? Qual é o percentual? Vamos por partes. 2 de cada 3, a gente já sabe que é a fração 2/3, tá certo? E aí nós temos a seguinte pergunta. A fração 2/3 corresponde a quantos por cento aproximadamente? Quantos por cento? 2/3. Tá meio complicado. Vamos colocar alternativas. Letra A, 30%. Letra B, 2/3 é 60%. Letra C, 66%. E letra D, 67%. Ih, quem será aí, hein? Vamos para descobrir quem é 2/3, essa parte pintada aqui, nós vamos partir do 1/3, beleza? Então, quando a gente descobrir quem é 1/3, a gente acaba descobrindo quem é 2/3. 1/3, para transformar em número decimal, a gente faz o quê? Divide. 1/3 é 1 dividido por 3. Agora, se você dividir 1 por 3, eu vou mostrar para vocês aí, não dá uma conta exata, tá certo? Vamos dividir aqui 1 por 3, olha. 1 dividido por 3 é igual a, olha aí o balaio, 0,33. Isto aqui é um número infinito.
tá certo? Isto aqui é um exemplo de uma dízima periódica, um número infinito que possui um dígito que se repete, tá bom? Então vocês estão vendo aí que 1 dividido por 3 é 0,333333. Não acaba nunca, tá certo? Agora, a gente está querendo descobrir aí a porcentagem. Se a gente está querendo descobrir a porcentagem, nós queremos uma fração que tenha denominador 100. Porque eu quero, lembra, por 100, para transformar em porcento? Então eu vou pegar esse 0,333 e dizer que é aproximadamente, olha o tio aqui, tá vendo? Aproximadamente 33 centésimos. A palavrinha aqui, olha, aproximadamente, tá bom? Beleza. 33 por 100, você já sabe, é 33%. E aí, a essas alturas, você já deve estar pinotando aí, né, achando que a resposta certa é a letra C. Afinal de contas, se cada parte desta aqui é 33%, 33 com 33 dá 66. Correto? Agora, se a figura toda é 100%, quando você tira 33%, não dá 66, dá 67. 100 menos 100, tá aqui, olha. 100 menos 33, olha. 67. Mas, professor, se eu juntar aqui 33 com 33, dá 66. Exatamente, menos. Esta inconsistência aí é justamente porque nós estamos falando de um valor aproximado. Quando você junta 33, 33, 33, não fecha os 100. A conta aí dá 99. E esse 1% vai para onde? Tá podre? Então veja, menos. Na verdade, vos digo que cada partezinha desta aí é 33,3. Ou 33,33333 e assim por diante. Tranquilo? Então veja, quando você junta, lá vou eu de novo para a calculadora. Quando você junta 33,3 mais 33,3 dá igual a 66,6. E adivinhe, 66,6 está mais perto do 67 do que do 66. Percebe? Por quê? Porque aqui ele passou da metade. Tranquilo? Então a resposta aí, é 67%. Tranquilo? 2/3 é aproximadamente 67%. Tranquilinho? Vamos lá, vamos nós. Resumindo tudo isso que nós vimos até agora, neste momento fatal. Temos aí a relação entre fração centesimal e porcentagem. Vamos resumir o que nós vimos hoje. Vamos começar com a fração mais simples aí, a fração 1/2, a metade. 1/2 é 50 por 100, que é 50%. Ou seja, 1/2, 50 centésimos, 50%. Tranquilo? Próxima que nós vimos hoje, 1/4. 1/4 é 25 centésimos, né, que é 25 por 100, que é 25%. Temos ainda aí a fração 1/5. Lembra? 1/5 dos brasileiros ganharam peso durante a pandemia. Muito bem. 1/5. Ah, e eu esqueci de falar que a fração 1/2 refere-se aos argentinos. Os argentinos que estavam entrando na linha da pobreza ao final de 2020. Então, 50% dos argentinos, não é? Isto. 1/4, 25%. 1/5, 20%. E terminamos aqui com mais uma informação, que é a fração 1/10, que é 10 centésimos, que é 10 por 100, que é 10%. Belezinha? E aí, chegamos às duas telas finais aqui da nossa aula de hoje, que é um pequeno exercício. Então, temos aí
num jogo de bingo, um apostador marcou 15 números das 50 bolas chamadas. Qual o percentual de acertos deste jogador? Então, perceba que você tem dois números aqui, tá certo? E a relação entre eles é exatamente uma fração. 15 de 50, tá certo? Lembra daqueles números lá? 1 de 4, 2 de cada 3. Pois é, aqui eu tenho 15 das 50, tá certo? Então, 15 de 50 equivale a quantos por cento? Então, veja que nós vamos transformar esta fração em uma fração centesimal, em uma fração de denominador 100. Para isso, eu vou fazer o quê? Eu vou dobrar. Né? Eu vou transformar os 50 em 100. Para isso, eu faço o quê? Multiplico por 2. 50 vezes 2, 100. Agora, se eu multipliquei embaixo, Glória Maria sabe, eu tenho que multiplicar em cima também. E aí eu faço 15 vezes 2, 30. 30 por 100, 30%. Tá aqui a resposta certa, olha. Letra D. Tranquilinho? Isto. Simples, não é? Vamos para o nosso último exercício. Essa última tela, nós temos aí a seguinte questão. Uma escola tem 25 professores, dos quais 6 ensinam matemática. Qual o percentual de professores de matemática dessa escola? E aí, man? Quantos por cento destes professores são professores de matemática? Então, novamente, você tem a relação aí entre dois números, 6 e 25. Ou seja, dos 25 professores, 6 ensinam matemática. Tá certo? Então, é 6 de 25, a gente monta a fração 6/25avos. Novamente, a gente vai transformar esta fração aqui em uma fração de denominador 100. Por quê? Porque eu quero alguma coisa por 100. E você já entendeu por quê, né? Porque por 100 é por cento. Para transformar 25 em 100, o que é que eu faço? Eu multiplico 25 por 4. Isto, 25 dá 100. E aí eu multiplico embaixo, multiplico também em cima. 6 vezes 4, 24. E aí ficou fácil. 24 por 100 é 24%. Está aqui a resposta, a letra B. Não é isto? Como eu falei, era a última tela, man. Agora sim, estamos devidamente focados. Então, pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu vou mostrar para vocês, tá certo? Eu até já falei, mas eu vou falar novamente que o exercício já está lá no blog e você já pode respondê-lo, ok? E aí, vamos mostrar aqui para vocês onde é que ele está. Plau. Página do 8º ano. Tranquilinho. Última entrada aqui, ó, do dia 10/5. Frações, decimais e porcentagens. Você entrou, como eu falei, no lugar da figura vai estar o resumo, mas você já tem à disposição aqui a atividade online número 3. É uma atividade simples, são apenas 6 questões, tá certo? E é para ver se você entendeu alguma coisa a respeito da aula de hoje, tá certo? Então você acessa, responde e a partir das respostas neste exercício a gente faz também o controle de frequência. Continuem observando, continuem acompanhando aí, beleza? Na próxima aula a gente vai desbulhar, a gente vai fazer a resenha, a correção das questões desse exercício número 3. Tranquilo? Então a gente se vê na quinta-feira. Tchau.